Olá, meu nome é Priscila, sou professora de educação musical no Colégio Pedro II, juntamente com a professora Beth e o professor Rogério. Nossa linha de trabalho tem como base a cultura popular brasileira, que é o que norteia a escolha das canções, dos ritmos e das danças que serão trabalhadas durante o ano, respeitando as especificidades de cada faixa etária. Tomamos como ponto de partida a percepção que as crianças fazem dos sons e do silêncio, instigando-os a observar a paisagem sonora do ambiente escolar e dos outros ambientes que os acompanham. A partir daí, fazemos todo um percurso de exploração e vivência dos sons, do primeiro ao quinto ano, de modo que os alunos experienciem, na prática, os parâmetros sonoros. As atividades são dinâmicas e intercaladas nos diversos modos de se fazer música, tais como a composição, a improvisação, execução e apreciação. Em relação à escrita e leitura musical, procuramos desenvolver principalmente as noções alternativas de escrita, utilizando símbolos conhecidos pelas crianças. A notação tradicional pode vir a ser trabalhada dependendo da trajetória de cada turma, mas não é algo que consideramos essencial nesses anos iniciais. Elaboramos arranjos que valorizam o uso da voz, da percussão corporal, da flauta e de instrumentos de percussão como surdo, tamborim, agogô, pandeiro, clavas, carrom, metalofones e xilofones e até mesmo instrumentos alternativos como mesas, cadeiras e outros objetos. Vale destacar, muitos arranjos são feitos em parceria com as crianças, que participam ativamente do processo criativo. Os principais ritmos que trabalhamos são a ciranda, o coco, o baião, a capoeira, o ijexá, o samba e o funk. Também fazemos uso de jogos e brincadeiras, além de histórias cantadas e parlendas. Ao longo do ano letivo, a equipe de música interage com outras equipes do colégio em projetos interdisciplinares e realiza apresentações como Engenho Cultural e a Festa de Cultura Popular, onde os alunos tocam, dançam e cantam algumas canções que aprenderam durante o ano. Além do ensino regular de música, cada professor desenvolve um projeto extra-classe. Eu dou aula de violino, o professor Rogério de violão e a professora Beth ensaia o coral. Mas hoje estamos aqui para falar da nossa prática no ensino regular. E agora a professora Beth vai contar para vocês como nós organizamos o nosso currículo. Olá, meu nome é Beth. Antes de entrar na organização do nosso currículo, queria contextualizar brevemente o nosso local de trabalho. Nós trabalhamos no bairro do Engenho Novo e a maioria das crianças que ingressam na nossa escola, no campus Engenho Novo 1, fazem parte desse entorno do bairro, das comunidades do bairro do Engenho Novo, de outros bairros também. Mas é muito importante frisar que a nossa escola é uma escola muito diversa, que nós atendemos muitas crianças em vulnerabilidade social, temos muitas crianças negras, por exemplo, e essas são características que para nós são muito importantes na hora que a gente planeja o nosso currículo. Nesse sentido, quando eu entrei na escola já há alguns anos, eu comecei a pensar em como o nosso currículo, o nosso programa, as nossas aulas de música poderiam contemplar essa diversidade, representar essa diversidade de crianças que estavam ali com a gente. E eu queria citar o nome do professor Mauro Rocha, que hoje integra a equipe de Tijuca 1, mas que esteve comigo por algum tempo no campus, foi muito parceiro na construção dessa concepção, foi muito importante para a construção dessa concepção. E hoje nós somos 3 pessoas na equipe, eu, Rogério e Priscila, e nós, enquanto equipe, abraçamos essa forma e essa concepção de um currículo compartilhado, de um currículo participativo, aberto e em permanente construção. Então, gostaria de compartilhar um eixo que para a gente é muito importante, que é os elementos do programa de educação musical são organizados no nosso campus de forma não seriada, ou seja, dependendo do primeiro ano que entre, se a gente pega uma turma de primeiro ano, dependendo do contexto que essa turma é presente, de quem é essa turma, a gente escolhe um caminho. E se a gente pega um outro primeiro ano que apresente outras características, por exemplo, um outro contexto social, a gente escolhe outros caminhos. Mas sempre priorizando pelo diálogo e por essa troca entre nós, docentes, e entre os estudantes. É muito importante dizer também que
isso é fundamental para que a gente também pense na avaliação. A avaliação para nós passou a ser algo mútuo também. E que muitas vezes se dá num sorriso de uma criança na hora que ela toca, ou na alegria de cantar uma música, ou mesmo numa frustração, numa desatenção, o que pra gente também é muito importante porque nos deixa sempre alertas, né, buscando essa empatia e buscando sempre essa troca. E isso para nós é fundamental porque, inclusive, ultrapassa as questões da educação musical em si, né? Para nós, as decisões são tomadas no fazer, nesse compartilhar. E é aí que a gente escolhe os caminhos junto com os nossos estudantes. E para nós, foi a forma que nós achamos de melhor contemplar a diversidade e, inclusive, a desigualdade que se faz presente no nosso campus e também de manter o nosso compromisso com a educação pública, de atender e acolher a todas as e os estudantes que estão na nossa escola, construindo coletivamente essa prática de educação musical que para nós é muito importante que seja antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica e decolonial. O professor Rogério agora vai contar para vocês e compartilhar como tem sido a construção desse currículo durante o período pandêmico. Oi, eu sou o professor Rogério e vou falar um pouco sobre esse nosso currículo pandêmico, sobre como se deu a exposição dos conteúdos com os alunos nesse período da pandemia. Eu acho que a gente pode dizer que essa exposição foi dada de uma maneira total. O que isso significa? Significa que os conteúdos foram expostos a todos os alunos, mais uma vez, sem uma divisão seriada. E qual é o objetivo disso? O objetivo é individualizar, valorizar as experiências musicais que cada aluno traz dentro de si, porque dependendo da vivência, um aluno de 5º ano pode ter mais dificuldade para um ritmo desafiante que um aluno de 1º. Tudo depende do contexto musical onde esses alunos estão inseridos. Então, ocorre que cada aluno é instado a trabalhar com o que efetivamente é capaz de fazer ou se sente de alguma forma desafiado a fazer. Aconteceu isso quando a gente propôs atividades relacionadas àquilo que chamamos de cup song, que são aqueles jogos percussivos utilizando um copo sobre a mesa. A gente propôs 2 levadas de cup song adaptadas para o ritmo do baião. Uma levada bem simples e uma outra mais complexa. E esses alunos são estimulados a dar um retorno por meio de vídeos, né, tocando o que foi proposto. Alguns alunos, como a Luísa do 5º ano, deu um retorno para a gente por meio de um vídeo tocando flauta. Alguns alunos, como o Bento, do 2º ano, propuseram um arranjo diferente do que aquele que a gente tinha proposto, com uma percussão baseada em objetos, utensílios domésticos. O que importa, na verdade, é fazer esse aluno trabalhar com autonomia. Na verdade, uma turma trabalhando comigo do 1º ao 3º ano, vai responder de uma forma muito singular, muito diferente do que vai acontecer com uma outra turma que está comigo pela primeira vez. A gente, enquanto equipe, enquanto indivíduo de equipe, tem muita afinidade, mas ela é autônoma porque cada um de nós tem três diferentes vivências. E se a equipe é autônoma, acho que isso também reflete nas turmas e no nosso trabalho.